pessoal! Bom dia, tudo bem com vocês? Sou a professora Carol, professora de artes da ABA. Estou aqui para mais uma aula de artes visuais junto com vocês. Lembrando, pessoal, que ainda é muito importante que a gente cuide da nossa saúde, certo? Então, evite ao máximo sair de casa. Sempre que sair de casa, utilize as máscaras de proteção e também higienize as mãozinhas várias vezes por dia, tanto com água e sabão ou com álcool em gel, certo? Assim você cuida tanto da sua saúde como de todos ao seu redor. Bom, crianças, então hoje vamos finalizar a obra que viemos trabalhando nas últimas aulas, né? A obra chamada Samba de Cavalcante. Então vamos dar mais uma olhadinha na obra antes de ir para a pintura dela? Bom, crianças, então hoje vamos finalizar a obra, a releitura inspirada na obra Samba, né, do de Cavalcante, que nós iniciamos nas últimas duas aulas. Então, nas aulas anteriores, nós fizemos aqui o desenho das personagens principais, fizemos também aqui a paisagem, o entorno, né, esses outros personagens aqui na lateral, tá bom? E agora vamos pintar. Então, como que nós vamos pintar essa obra? Nós iremos utilizar principalmente o lápis de cor, mas também poderemos usar as canetinhas para fazer alguns detalhes, tá? Como essa obra tem muitos elementos, por exemplo, as florzinhas, os detalhes do rosto, as casinhas ao fundo, coisas pequenas, tá? Detalhes pequenos nós podemos usar a canetinha para pintar, tá bom? Mas inicialmente a gente vai usar mais o lápis de cor, tá? Porque com o lápis de cor a gente consegue fazer mais degradês, consegue misturar mais as cores, tá bom? Bom, e essa obra, né, assim como todas do de Cavalcante, tem muitas cores quentes. Então a gente pode separar, ó, aqui já tá meio separado, mas eu vou mostrar pra vocês. Bastante cores quentes, né, então a gente pode separar laranja, vermelho, rosa, salmão, marrom. São cores que ele usa muito nas suas composições, tá bom? Então a gente vai separar essas cores aqui pra deixar bem pertinho. E vamos usar também as outras cores, mas as outras cores a gente vai usar mais moderadamente para dar um contraste, né? Então, se eu pintar, por exemplo, a personagem toda em cores quentes, eu uso a blusa dela de azul, a faixinha do cabelo dela de azul para dar um contraste, tá? E o resto com cores quentes, tá bom? O fundo, então a gente vai começar pelo fundo, tá bom? Nós vamos pintar aqui o céu de azul, tá? Lembrando que o fundo a gente pode pintar sempre com lápis deitado, tá? Fazendo movimentos leves. Então eu vou pegar aqui um lápis azul e vou começar a pintar o fundo para vocês verem. A gente pode vir fazendo assim, ó, com bem fraquinho, tá? Movimentos, ó, eu seguro no fim do lápis, tá? Pra não ficar muito marcado. O de Cavalcante, esse fundo, ele é meio quadriculado, né? Tem umas marcas quadriculadas. Vocês podem fazer assim também, mas podem fazer assim mais simples, tá? Porque aqui já tem bastante elemento pra gente pintar, tá bom? E o chão, né? A gente vai pintar fazendo como se fossem alguns tons de terra, tá? Então essa parte aqui do chão, eu vou pintar com o ocre e com um laranja, tá? Esse laranja que é um pouquinho mais escuro. Então aqui eu vou vindo fazendo aqui, ó, uma parte do chão de laranja, a outra parte de ocre, tá bom? Mas o fundo sempre a gente pode fazer com as cores um pouco menos fortes, né? A gente primeiro começa pintando o fundo, né, que é a parte maior que a gente vai preencher aqui, então os chãos aqui, aqui, aqui e o céu, tá bom? E depois depois eu volto pra explicar os detalhezinhos, né, dos personagens, como que a gente faz o degradê, como que a gente usa a canetinha também. Então vamos lá.
Bom, crianças, já pintei aqui o meu fundo, né? Pintei aqui o fundo com as cores mais clarinhas, né? Então com azul, sem forçar muito no lápis. Com o laranja e o ocre também pra dar esse efeito de terreno, né? De como se fossem pequenas montanhas, tá bom? E agora a gente vai começar a pintura dos personagens e dos detalhes, tá bom? Então como que a gente vai fazer aqui a pintura desses personagens e dos detalhes? Então os personagens, as partes maiores a gente vai pintar com o lápis, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui um lápis pra fazer a pele dessa personagem. Então a pele a gente sempre usa duas cores, não sei se vocês lembram, tá? Mas vamos relembrar. Então, ó, por exemplo, aqui eu vou usar um marrom mais claro e um marrom um pouco mais, ó, esse outro marrom que ele é um pouco mais avermelhado, tá? Pra fazer a pele dessa personagem, né, que é uma personagem negra. Então a gente vai fazer, ó, um lado da pele com uma cor mais escura. E aí a gente vai deixar uma parte, né, um cantinho da pele pra fazer com a outra mais clara. Opa, quebrou a ponta aqui, não tem problema. Então a gente vai deixando um outro lado da pele pra fazer com a cor mais clara, né? E isso vai dar um efeito de luz e sombra, ó, aqui também. Na realidade essa aqui é mais escura. A gente vai dar um efeito de sombra dessa pele, né? Ó. Pra cá tá a sombra dela, né? Então pra cá, onde tá mais claro, a gente vai usar essa cor mais clara, mais avermelhada. E a parte de baixo, que é mais escura, né? Vai estar com mais sombra, né? É onde não bate o sol na pele, tá bom? Essa personagem aqui, o braço dela tá na frente do rosto, né? Mas no rosto a gente faz a mesma coisa. E sempre lembrando de esfumaçar, pra não ficar marcado onde terminou uma cor e onde começou a outra, tá bom? A gente vai passando assim bem devagar. Em outras partes, por exemplo, aqui na saia dela, a gente também pode fazer assim, ó. Então a gente pode, por exemplo, usar um azul clarinho pra pintar o meio da saia. Usar esse azul um pouco mais claro pra pintar essa parte do meio, pintar clarinho. E aqui nas dobras da saia, nas pontas, a gente vai usar um azul mais escuro. Como se fosse um contorno, só que pra dentro, tá? A gente vai pegar esse azul que é mais... Não, esse é muito escuro. Vamos pegar um mediano, esse aqui. Ó, esse azul que é mais escuro, ó. E eu vou fazendo uma sombrinha aqui pra dentro, ó. E quando chegar aqui, quando encostar na outra cor que eu já pintei, eu só venho passando fraquinho pra esfumaçar. Então, ó, nos cantos a gente pinta forte. E depois vai fazendo fraquinho para esfumaçar. A gente vai pintar forte só onde tem as linhas, né? E aí o resto vem fazendo assim mais fraquinho. Certo? Então, eu vou pintar agora todo o resto do desenho utilizando dessa forma. E os detalhes eu vou usar a canetinha. Então, por exemplo, vamos pintar esse cesto de flores com a canetinha. Como que a gente vai pintar com a canetinha? A gente vai vindo fazendo, ó, linha por linha, tá? E a canetinha a gente vai usar só nessas partes menores também, tá? Porque, por exemplo, essa saia que é um espaço grande, é melhor a gente usar o lápis porque a gente não danifica a ponta da canetinha. Agora, em detalhes pequenos, a canetinha ela ajuda porque ela é mais fácil de pintar e ela deixa a cor bem viva do desenho, né? Então, ó, a gente pode fazer até linhas de um lado e linhas pro outro, pra não ficar nenhum buraquinho branco, né? Então, ó, aqui nas florzinhas também a gente pode vir com a canetinha, né? Tá bom? Então, os detalhes menores eu vou pintar com a canetinha e a parte maior, né, os personagens, as casas, eu vou pintar com o lápis, tá bom? Então, vamos lá!
Bom, crianças, e essa foi a pintura da obra Samba de Didi Cavalcante. Então vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente fez. O fundo nós pintamos com lápis bem fraquinho, né? Então pintamos aqui essas montanhazinhas, né? Essa terra ao fundo de laranja e de ocre, tá? Aqui o fundo do céu pintamos de azul. E aí vamos para as partes dos personagens. Os personagens, pode ver que todos eles eu usei duas cores para fazer a cor da pele deles, né? Essa pele aqui eu usei um marrom mais claro e um marrom mais escuro. Aqui o ocre e o marrom claro. E essas duas peles eu usei o salmão e o laranja para dar um brilhinho, né? Na pele, fazer um blush aqui, uma bochechinha, tá bom? E para fazer as roupas eu usei o quê? A mesma cor ou a mesma cor em tons diferentes ou duas cores diferentes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, no vermelho, eu usei o vermelho pintando bem clarinho no meio. E aqui as pontas, né, no caso, as dobras do vestido, eu fui passando o mesmo lápis, só que mais forte, tá? Igual eu tô fazendo aqui agora, certo? A mesma coisa eu fiz aqui nesse paletó desse cara aqui tocando violão, tá bom? Então eu pintei o meio mais fraco pra dar uma sensação de luz e o contorno, né, um contorno de dentro mais forte, tá? Passando o lápis marrom mais forte. Aqui já na saia eu usei dois azuis diferentes, né? Usei o azul mais claro pra pintar aqui o meio e usei esse azul mais escuro pra fazer a sombra, que dá esse mesmo efeito também, tá bom? E alguns detalhes dessa obra eu pintei utilizando canetinha, né? Como, por exemplo, as flores, os detalhes da casa, pra dar um contraste mais vivo, tá bom? E também pra ser um pouco mais rápido, né? Porque como essa obra tem muitos elementos, acaba ficando um pouquinho demorada a pintura dela, tá bom? Mas é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí na casa de vocês e mandem a foto pra gente, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E até a próxima aula, crianças. Tchau!